Olá, gente. Então, conforme a aula passada, né, eu disse para vocês o seguinte, que a gente vai trabalhar algumas questões juntos, né? Uma atividade de aula, vocês vão estar com o livro, ok? Para acompanhar. Então, questões de aprofundamento da interpretação textual. Eu vou me utilizar das questões do livro, mas eu vou pontuar algumas situações. Então, peguem um lápis e também vou anotando a mais. Vejam só, primeiro passo. Quando a gente está diante de uma tirinha, a gente vai retirar as informações que estão dentro da linguagem. Que linguagem é essa? A linguagem verbal e não verbal. Observe que nessa tirinha, eu estava até procurando a referência, né? Só tem a referência do lado do próprio autor, mas eu sempre digo o seguinte em aula, quando a gente bate o olho no texto, numa pergunta, a gente vai direto na referência, certo? O autor, de onde foi retirado, o ano que foi publicado, tudo isso faz a gente se localizar. Inclusive, o livro de vocês coloca assim, contextualizar, certo? Então, o que é que vem dando ênfase, né? A gente está trabalhando nas estratégias, né? Nas estratégias e no aprofundamento. Então, vamos trabalhar. Então, olha só. Na primeira questão, ele coloca assim, alguns elementos da tirinha permitem inferir. Não é à toa que o próprio livro de vocês coloca assim, para a gente se aprofundar nas questões relacionadas a própria situação, a gente precisa levantar a hipótese, inferir, ter o primeiro passo, olhar, tentar o entendimento, contextualizar. Então, vamos ver a tirinha, Aí tem a imagem, o pai, a gente subtende, olha só o que é o levantamento de hipóteses, A gente subtende que é o pai, porque ele está segurando a imagem, tem lá um bonequinho e tem papai. E a criança sorrindo, parece que ela entregou. Isso é levantamento de hipóteses. Você está subentendendo uma situação no primeiro quadrinho, mas você não pode já atribuir a mensagem a isso logo. Você tem que ler até o final, Aí no outro quadrinho tem, gostaria de conversar sobre sua filha. Aí o telefone toca, Aí, algum problema, aí já vem a imagem do homem, e já com riscozinhos na própria blusa. Então, vamos lá. Qual é a imagem que a gente tem? Qual é a mensagem que ele quer passar? Então, veja só. Alguns elementos da tirinha permitem inferir qual é a relação entre a mulher e a menina representadas no quadrinho. Explicite qual é a reação e mencione pelo menos 2 dos elementos. Gente, quando ele fala a questão dos elementos e aquilo que está na própria imagem, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente levanta a hipótese, quando a gente infere, a gente quer sair um pouco do texto. É importante que a gente fique no texto, Então, essa relação entre a mulher, e a menina, é de professor e aluna, Então, observe esses elementos que a gente pode inferir, Qual é a ação dela, como é que ela se sente ali naquela situação. E isso fazendo uma inferência. Já no segundo ponto, ele diz assim, considere o enredo, a própria história da tirinha e responda. Com base nos elementos verbais, 2 palavras importantes que aparecem durante as questões, que eu citei isso com vocês, com esses elementos. Na verdade, são os elementos mistos, Mas eu vou colocar os elementos verbais e não verbais. E a gente aprendeu lá na primeira unidade, A parte de linguagem e comunicação. Então, quando ele fala assim, com base nesses elementos verbais e não verbais dos 2 primeiros quadrinhos, que sentimento o desenho causou na mulher? Então, ainda fazendo uma inferência, subentendendo, Sugere que o desenho causou uma certa preocupação. A gente vê isso pela imagem do rosto no segundo quadrinho. Tá bom? Aí, levanta hipóteses. Por que eu estou dando muita ênfase a esses 2 nomes? Inferências e levantamento de hipóteses. Porque a gente subentende a partir da imagem que a gente vê. Aí vem. Levanta hipóteses sobre qual foi a preocupação da personagem, com base nos elementos não verbais no primeiro quadrinho. Aí a gente vê, na verdade, os rabiscos, feitos pela criança. Então, é uma linguagem não verbal que faz a gente inferir, o que ele quer passar. Já na letra C, considere o terceiro quadrinho e explique se
se a preocupação da mulher foi consolidada, ou seja, se atribuiu a mensagem que a gente imaginou, a verdade, ele quer que a gente faça o passo a passo. A gente levanta hipóteses, a gente tem uma inferência e o que a gente vai alcançar ao final? Será que o autor conseguiu passar a mensagem que ele queria? Então é justamente isso. Eu ainda disse, justifique sua resposta, certo, gente? Já na letra D, ele diz assim, a maioria das tirinhas tem um efeito de humor. Né? Aí já vem com outra construção, com os efeitos de sentido, que a gente não vai trabalhar porque não é conteúdo de vocês, é conteúdo lá do segundo ano, né? Da segunda série do médio. No caso dessa tirinha, esse efeito é produzido de que forma? É a quebra da expectativa. Né? A personagem imaginou uma coisa e acabou resultando outra. Certo? Então, essa quebra pode não causar um humor, mas a gente sabe que houve, na verdade, uma interrupção de sentido. Certo, gente? No outro slide, ó. Bom, aí a gente já vai para outra página. Eu separei algumas questões pontuais para a gente trabalhar. Eu vou dizer qual é a página que a gente vai trabalhar, a 186. Certo? Tem aí, inclusive, que é uma questão retirada do Enem. O que é que eu quero que vocês observem aí? Tem um textinho que vocês vão ler, certo? Palavras jogadas fora, ok? Mas eu quero que vocês observem o enunciado. Olha, a discussão empreendida sobre o uso, mas olhe só o prefixo, inclusive fazendo até a relação do conteúdo que a gente está trabalhando em sala. E, por coincidência, eu estava usando, né, com vocês durante a aula hoje, justamente esse prefixo des, né, o que ele provoca, né, como ele altera o sentido. Ele fala aí o desuso ou uso do verbo pinchar, né, nos traz uma reflexão sobre a linguagem e seus usos, a partir da qual compreende-se que... Então, ele fica o tempo todo se utilizando de dois elementos, né? O compreender e o inferir. Então, qual é a linguagem atribuída, certo, gente? E aí, depois que vocês lerem, a gente pode até discutir a temática, né? Que é muito interessante esse texto aqui, enquanto temática, né? A questão da pichação, do vandalismo, né, a questão do grafite, né, a arte, mas enfim. Mas nesse caso ele vai falar sobre a questão do abandono, né, de determinados vocábulos, por isso que ele fala o desuso. Se é o desuso é porque não se utiliza mais, né, pelo menos bem menos, né, está associado a preconceitos socioculturais, certo, gente? Na outra questão, que é a questão 8, né, ele vai trabalhar com o poema Aquarela, né? E aí vocês vão ler, observe que a gente vai analisar aí a referência, né, gente? Aí você bate o olho na referência, vê o ano, a publicação. Aí tem a perguntinha assim, situado na vigência do regime militar que governou o Brasil na década de 70, o poema de Cacaso edifica uma forma de resistência e protesto a esse período. Dentro do enunciado, observe que ele já está dando, na verdade, pontos que constituem o significado do poema. Só que ele quer, na verdade, essa relação, certo, gente? E aí ele vai tratar sobre esse emblema, né, nacional transfigurado, ou seja, modificado, né, pelas marcas do medo e da violência, ok? Bom, e para concluir a aula de hoje, eu coloquei para vocês as questões, né, as páginas 188 a 195. Durante o plantão a gente vai trabalhar outras situações, viu, gente? Até a próxima.